Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar essa viagem aqui para bater um papo sobre depressão. O vídeo que eu queria fazer na verdade é sobre o uso da esquizofrenia e da depressão como desculpa para fazer cagada. Essa conversa que eu quero ter com vocês veio do interesse da Lari nesse vídeo aqui. Ela tem ficado bastante interessada em qualquer coisa relacionada à esquizofrenia, não é para menos porque ela está aprendendo a conviver com a minha irmã, que é uma missão, digamos assim, muito, mas muito difícil mesmo. Não é para qualquer pessoa. E eu também me orgulho de conseguir fazer o possível para fazer essa missão, tornar essa missão um pouco menos árdua do que ela naturalmente é. Então a gente conversa muito sobre esquizofrenia, a gente conversa muito sobre determinados casos de esquizofrênicos e do surto psicótico esquizofrênico e do comportamento natural dele. E quando ela viu isso daqui, ela ficou indignada, ela me mandou e ela me perguntou qual era a minha opinião, a gente conversou sobre isso. Mas antes de chegar na esquizofrenia em si, eu decidi falar sobre depressão, porque é uma coisa que eu quero no próximo vídeo poder referenciar. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é uma referência, criando um material de apoio para a próxima conversa que a gente vai ter. Alerta, não sou da área de saúde, não sou psicólogo, psiquiatra, isso tudo visão meramente empírica, então não se baseie somente em mim para criar sua opinião a respeito do assunto. Antes de ficar falando o que é depressão de uma perspectiva técnica, por que não falar de pessoas que a gente conhece? E aí eu quero compartilhar com vocês um post que eu fiz para Alexia. Conversei com ela ontem, perguntei se tudo bem, ela falou que de boa falar sobre e mostrar o post. E depois eu quero compartilhar com vocês um feedback entre alguns que eu recebi e o quanto ele foi reconfortante e por quê. Tá, então vamos lá. Alexia postou no Facebook dela e aberto ao público o quanto a depressão estava doendo e o quanto ela estava numa situação desesperadora. Quando a gente que não sabe o que é isso, olha esse post, a primeira coisa que a gente enxerga é uma pessoa pedindo biscoito, querendo atenção e querendo chamar atenção. E então eu não culpo as pessoas que nunca experienciaram, que não sabem o que até porque a gente vive num mundo em que a palavra depressão é extremamente banalizada, é usada para tudo e como desculpa para tudo. Como eu achei que era um grito ao qual a gente deveria prestar atenção, eu pensei como é que de onde eu estou eu vou conseguir ajudar. E eu já falei sobre depressão outras vezes aqui no canal, e quando você está no fundo do poço, quando você está tendo passando para uma fase crônica da depressão, é como se você simplesmente não conseguisse sentir o sabor, como se você não conseguisse enxergar as cores das emoções. E não é uma coisa lógica, é uma coisa, e isso abre brecha para essas pessoas esotéricas falarem, é uma coisa energética, por exemplo. E eu odeio esse uso desses termos, mas eu entendo o que as pessoas querem dizer, e às vezes elas dizem isso com a melhor das intenções. Porque não é uma observação racional da realidade que vai fazer você sair do estado em que você se encontra. Então é muito difícil chegar para uma pessoa que está passando por uma fase crônica de depressão, chegar e dizer, olha como você é privilegiada, você é branca, classe média, mora sozinha num apartamento, é independente financeiramente, tem o seu trabalho, é bem sucedida, é bonita, é gostosa. Não adianta. Esse tipo de coisa não adianta. Então eu já tive momentos em que eu estava no fundo do poço e nesse momento as pessoas dizerem, você é um ingrato porque você tem tudo que você precisa na vida, tem muita gente muito pior do que você, esse tipo de coisa não ajuda. Então o que é que poderia talvez ajudar a Alexia? E depois de pensar um pouco, depois de refletir, já que eu não conseguiria entortar a perspectiva dela, mudar a perspectiva dela, por que não mostrar a minha e mostrar a referência importante que ela era naquele momento? Eu quero compartilhar com vocês elementos desse texto, não o texto em si, mas eu comecei dizendo, eu tinha acabado de mudar para cá, para Aracaju, era fevereiro, eu mudei no final de janeiro, e eu comecei e admito, Alex, isso daqui foi muito bem pensado, eu escrevi pensando em que efeito isso teria em você. Eu falei, agora eu tô morando em Aracaju e o frete da bisnaguinha vai ficar mais caro. Qual é a história da bisnaguinha?
Quando eu saí da Ômega, eu entrei na Seven Kings por amizade, por interação que eu já estava tendo com eles. E uma das piadas que eu fazia com a Seven Kings é que o meu gear era muito fraco e que a gente era Seven Boys. E eu lembro que em determinado momento eu falei que eu não queria o meu payout em Silver, que eu queria em Bisnaguinha. Eis que a Alexia e o Álvaro, eles chegaram a comprar um pacote de bisnaguinha e eles descobriram o meu endereço e eles estavam prestes a me mandar bisnaguinha pelo correio. E teria sido uma piada muito engraçada, só que o custo de Sedex de onde eles estavam para onde eu morava, em São Paulo, seria muito caro. Então, embora fosse uma piada genial, não seria uma coisa muito inteligente de se fazer. Então, eles só demonstraram para mim, mostraram uma foto e demonstraram a intenção que eles tinham de fazer isso. O que eu tentei nesse momento? Eu tentei trazer de volta memórias. E dizer, olha, agora trazer o frete da bisnaguinha vai ficar ainda mais caro porque eu estou morando ainda mais longe, mas talvez agora eu faça questão de receber, porque isso criaria um vínculo bastante forte, divertido e traria de volta boas conversas que tivemos. A vida passa depressa e com pressa e raramente nós temos tempo e nos damos o trabalho de dizer o quanto nós amamos e o quanto nós importamos com as pessoas que passaram por nossas vidas e que deixaram marcas positivas no blockchain de nossas vidas. Esse termo blockchain, que eu não sei se você entende o que é, e eu não vou ficar aqui explicando também, vem de um conceito que eu tenho de que tudo que é vivido permanece para sempre gravado ali nas memórias. Por mais que você tente tacar fogo nas memórias, por mais que você tenha vergonha do adolescente que você foi, por mais que você tenha vergonha das cagadas que você fez como jovem adulto, todas essas coisas elas compõem quem você é hoje. E se você saísse deletando cagadas, você sairia também deletando aprendizados. E logo hoje você seria uma pessoa muito mais estúpida do que você é. E às vezes a gente se condena muito porque determinada coisa começou ou acabou. E determinadas coisas, elas primeiro não são feitas para ser eternas, e segundo, se elas foram boas, elas devem ser guardadas. Então, por mais que a gente não tenha toda essa interação, porque eu não sou uma pessoa de interagir muito, eu sou um péssimo amigo, sou um amigo de bosta mesmo, em termos de fazer presença na vida dos meus amigos. Embora eu não esteja tão presente, o sentimento ele existe e as referências positivas elas são extremamente valiosas. Depois eu falei com ela a respeito de pessoas que vivem no modo hard. O que é viver no modo hard? A gente precisa fazer só uma conversa do que é ser foda, do que é ser uma pessoa de grande valor. Porque a gente costuma, por efeitos de marketing, isso não é... Muito provavelmente, se você aprendeu isso do seu pai e da sua mãe, é porque eles também foram influenciados pelo marketing. O que faz uma pessoa ser foda, e é claro que isso é uma opinião pessoal, não preciso ficar reafirmando isso o tempo inteiro, não é as coisas que você consegue comprar, porque ninguém parte do mesmo ponto, ninguém parte do mesmo ponto de partida e ninguém tem as mesmas oportunidades na vida. Então você dizer que foda é um cara que compra uma mansão ou que foda é um cara que compra um determinado carro, você descarta todo o ponto de partida que essa pessoa teve, além de você descartar a sorte da pessoa. Então, se você falar que só é foda quem tem bem, você descarta quem teve dinheiro para comprar pérola e quem teve sorte na hora de conseguir o enchante. Então, o que vai fazer um jogador ser bom, ele tem que comparar a sua jornada com a sua própria performance. É uma conversa muito subjetiva, mas eu acho um pouco de falta de inteligência ficar tentando categorizar as pessoas como mais bem-sucedidas ou menos bem-sucedidas de acordo com aquilo que elas conseguiram comprar na vida. Então, você olha para uma pessoa e fala, não, se a pessoa ela tem um apartamento e um carro é porque ela cresceu. Isso para mim faz muito pouco sentido. As pessoas que realmente me impressionam são aquelas que vivem no modo hard. As pessoas que realmente me impressionam... Mark Telles, Soul John. Tem um podcast do Soul John aqui, é uma pessoa que vocês precisam conhecer. Tem gente que parte de um ponto muito pior e vive a vida literalmente no modo hard. É como se você começasse com 7 noob e jogasse o Diablo lá no modo inferno, suplício, ou já não lembro quais são os níveis mais difíceis lá. E eu disse pra ela, algumas pessoas vivem no modo hard, elas respiram um ar mais pesado, que gera menos energia, porque eu tenho a impressão de que depressão é muito isso. Elas têm problemas com hormônios e com uma natureza que elas não escolheram para si. A pessoa, ela não decide ser depressiva, é uma questão química isso, e é uma coisa a ser tratada não só com terapia, mas com remédio.
O ponto é, mesmo as pessoas que têm depressão crônica, aquela que é difícil de tratar, aquela que vai e volta, essas pessoas elas não estão sentenciadas à infelicidade. Elas não estão sentenciadas à infelicidade. E aí eu digo que a depressão ela é uma inconveniência. É uma inconveniência. É igual ser feio, ser chato, é igual ser azarado no jogo. Você pode ter que carregar isso com você e ainda assim você conseguir bons resultados. E de alguma forma, eu digo aqui de algum jeito, de alguma forma você tem que acreditar que de tempos em tempos essa névoa ela vai subir. O que é a névoa que eu digo? Os momentos em que você tem energia baixa, em que você olha para suas próprias emoções e não consegue desfrutá-las. É extremamente frustrante se ver como um depressivo, porque você finalmente vai fazer aquela viagem com uma pessoa que batalhou tanto com você para conseguir estar lá naquele momento. Você finalmente vai para um show com aquela pessoa que esteve batalhando com você durante muito tempo para conseguir os ingressos na fila, ainda ter grana para pagar o ingresso e ainda pegar um avião e ir lá para ir assistir o show. E aí no momento em que você vai assistir o show, você está com essa fog, você está com essa neblina à sua volta. E a pessoa ela fica esperando que aquele dia seja o mais feliz da sua vida e você olha para aquele show de forma completamente apática. É triste. E aí, quando a gente é depressivo e a gente tem isso, e a gente tem momentos de pleno cinza, a gente não se deseja para o outro. Então, quanto mais a gente ama o outro, mais a gente quer o melhor para ele. Pelo fato do depressivo não se considerar uma boa companhia, ele quer que a outra pessoa se distancie por amor. Isso é muito natural. Isso é muito natural. Não estou falando isso como diagnóstico médico, mas se você começar a conversar com as pessoas que sofrem da depressão verdadeira, e não aquela desculpa que você usa para fazer cagada, que você faz uma merda, aí todo mundo descobre, fala na internet da bosta que você fez, aí você fala, não, vocês têm que entender porque eu sou depressivo. Não estou falando dessa, estou falando da depressão de verdade, diagnosticada. Você não se deseja para o outro e você busca a distância. Logo, num vídeo em que eu falo sobre depressão, eu digo, se você não enxerga cores dos sentimentos, então por que pintar o seu desenho? Se você não enxerga se você não sente o sabor dos sentimentos, então por que é que você vai cozinhar uma comida gostosa? Então, o depressivo ele tende a se afundar porque pelo fato dele não sentir o sabor das coisas, ele não busca esses sentimentos, ele não cativa esses sentimentos e ele tenta fugir dos sentimentos bons por não achar que ele é merecedor deles. E aí, como a nossa vida é feita em camadas, como a gente discutiu no vídeo anterior, você vai adicionando camadas que vão te levando cada vez mais profundo do poço. E é nesse momento que você precisa pedir ajuda, pedir socorro. Por quê? Porque de alguma forma você precisa acreditar que de tempos em tempos essa névoa vai subir. E aí você vai conseguir sentir o gosto das coisas e você vai sentir o sabor e vai enxergar as cores da vida que você construiu. E aí você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, isso valeu a pena. Então, já teve shows fantásticos em que eu fui, em que eu estive extremamente mal durante todo o show. Mas eu criei uma memória que para mim não tem preço, porque pro resto da minha vida, durante os meus momentos estáveis, e eu estou numa fase bem estável agora relativamente, eu consigo enxergar de maneira muito clara tudo aquilo que eu vivi, e aí você vai compondo para você uma existência feliz, talvez não momentos extremamente felizes. Ontem eu estava conversando com uma aluna minha que é brasileira extremamente empolgada com futebol, e eu olho e eu não consigo reproduzir essa alegria e essa empolgação, mas eu invejo. Eu queria muito ter toda essa alegria de ver o meu time fazendo um gol, mas não é uma coisa a qual eu mereço. Da mesma forma que eu invejo a fé de muitas pessoas, não é uma coisa que a gente possa decidir acreditar e escolher acreditar. Uma vez que você cria os seus conceitos, é muito difícil nadar contra eles de maneira artificial. Então, isso me faz pensar que a felicidade ela está muito mais em descobrir a sua natureza, descobrir como é que você pensa, como é que você sente e buscar para você uma existência que se adapte bem a essa natureza que você tem, do que ficar forçando a barra e tentando copiar a vida do amiguinho. Isso não funciona. Bom, de qualquer forma, eu espero que, assim, ao falar sobre depressão, eu tenha deixado claro que a depressão ela não te deixa burro. A depressão ela te deixa desesperado e no desespero você pode fazer emanar algumas coisas, algumas crenças que estão de verdade lá dentro de você. Mas por ter passado por isso e por nunca ter vergonha de conversar a respeito, eu conversei com muitas pessoas que já passaram por esse problema. E ao conversar com muitas pessoas que passaram por esse problema, eu percebo que existe essa doença, por mais desesperado que você fique, ela não altera a sua natureza ao ponto de você sair por aí afirmando coisas que você não acredita.
Então, quando você sai na rua e diz que e é extremamente racista, é extremamente homofóbico, é extremamente preconceituoso, você afeta de forma negativa a vida das outras pessoas, e depois você tenta dar uma carteirada dizendo não, na verdade é porque eu sofro de depressão. Eu entendo que o vídeo do cara que ele fala sobre esquizofrenia ou não sobre depressão. Mas eu acho que quem é deprimido sofre muito mais do que quem é esquizofrênico, porque a pessoa que é esquizofrênica, ela não sofre de consciência. Ela não sofre de lucidez, porque eu acho que a consciência e a lucidez é um castigo para a nossa existência. Espero que você tenha entendido aí a minha analogia e a minha metáfora aí. Agora, uma pessoa que está deprimida, ela está precisando de socorro. Ela não está precisando de alguém que diga que o problema que ela tem, a depressão que ela tem, é algo que faz você sair na rua dizendo que preto tem que morrer e que gay tem que morrer. A depressão, ela não te deixa burro, estúpido e preconceituoso. Essa é a mensagem do vídeo. Por último, eu quero compartilhar com vocês um feedback muito bonitinho que eu recebi desse vídeo que eu fiz no privado, entre alguns que eu recebi. Percebo que essa pessoa ela me disse: obrigada pelas mensagens da Alexia. É horrível conviver com a hipocrisia inocente das pessoas que acham que não sabem o que é depressão. O seu texto não cura, ele não conforta. Entre parênteses, sinto muito, anestesia as coisas boas, anestesia as boas sensações é dotada de crueldade, fecha parênteses. Mas me fala se lembrar que não sou o problema do mundo, que é só uma doença, filha da puta, que precisa ser tratada e que existem coisas boas que devem voltar a ser sentidas. Enfim, lindo texto, muito obrigado. Tem elementos aqui reveladores a respeito da depressão, caso você não saiba o que é isso. Ela diz: é horrível conviver com a hipocrisia inocente das pessoas que acham que é depressão. Nesse momento eu me senti abraçado, porque é exatamente isso. A pessoa que não sabe o que é depressão, ela, por gostar de você, ela vai tentar te consolar e vai tentar ser legal com você. Ao tentar te consolar e ser legal com você porque ela gosta de você, ela vai dizer coisas do tipo: ah, isso vai passar, você tem tanta sorte na vida, você é tão bonita, minha filha, para com isso. E eu sei porque eu já tive isso, e esse eu sei porque eu já tive, ele corta a nossa alma porque... Por que corta? Porque aí você vê que uma pessoa que experienciou tristeza na vida dela, o que é tristeza? Levei um pé na bunda do gatinho que eu gostava. Olha, eu usando a gíria de gente... Ai, meu Deus, que vergonha. Estou me tornando tiozão do pavê. Tomei um pé na bunda do cara que eu gostava. Perdi o emprego e agora não consigo arrumar outro. Quando esse tipo de desgraça acontece na sua vida, você vai ficar triste e essa tristeza ela vai te levar para o fundo do poço. Ainda assim, quando você perde alguém que você ama, você vai ter um luto. Se você fingir que esse luto não existiu, depois você vai pagar muito caro por ele. Ainda assim, a dor do luto, a dor da perda, ela passa e ela tem um motivo de existir. Ela acontece por alguma coisa. Então eu sei o que é depressão porque eu já tomei o pé na bunda. E esse pé na bunda ele pode até ter desencadeado uma depressão de verdade, mas não significa que a pessoa entenda a profundidade de uma depressão crônica e saiba o que é necessário nesses momentos. Então quando ela diz é difícil lidar com a hipocrisia inocente das pessoas que acham que é isso, você descobre o quanto é difícil ser consolado por alguém que não entende. E não dá pra ter raiva da pessoa por ela não entender isso. Simplesmente não dá pra ter raiva da pessoa por ela não saber como te ajudar. E não que haja alguma forma de alguém te ajudar de alguma forma. Talvez o que eu tenha tentado fazer com a Alex é mostrar pra ela que ela é referência positiva pra muita gente, por mais que ela não se veja como. E a grande maioria dos depressivos porque sabe o quanto a dor dói, não quer a dor no outro, faz de tudo para evitar a dor no outro e passa a ser uma pessoa melhor por consequência disso. Ainda assim, é preciso que as pessoas em volta, ao invés de tentar alterar a perspectiva dela a respeito de como ela enxerga o mundo, deixem claro para a pessoa depressiva qual é a sua perspectiva a respeito da existência e da importância dela naquele momento. Porque isso pode fazer com que a pessoa separe os sentimentos que ela tem naquele momento da consciência que ela tem a respeito da realidade. Eu não sei se vocês conseguem, não sei se eu consigo aqui me explicar bem nesse ponto. E aí quando ela diz
faz me lembrar que eu não sou o problema do mundo. E que é só uma doença filha da puta. Ou seja, é bom você lembrar o depressivo diagnosticado, em tratamento, é bom você lembrá-lo de que ele não é culpado e que isso não é incompetência na capacidade de viver. Isso não é falta de habilidade de lidar com os próprios problemas. Isso não é culpa da pessoa. E, acima de tudo, deixar claro para a pessoa que nesse perrengue que ela está passando, nesse momento da vida dela, ela não está só. Agora, perceba, é que eu não vou postar o texto da Alex aqui porque eu não acho certo. Falando de depressão dessa forma, você acha que eu sairia na rua e falaria assim: oh, você é um mendigo, coitado, você é um pé rapado, você merece só se fuder na vida mesmo, porque eu tenho uma casa e você não tem, otário? Você acha que uma pessoa faz isso influenciado por depressão e esquizofrenia? Eu acho que depressão tá fora. Assim, esquizofrenia temos que conversar, porque também não é desse jeito que se prega. Um esquizofrênico é inimputável por muita coisa, mas entender a natureza dele importante. Ainda assim, ele tem que responder pelos erros que ele comete. Eu acho que toda vez que alguém aparece fazendo cagada e querendo dar carteirada com depressão, eu acho que isso é um desserviço e é um desrespeito enorme em relação às pessoas que realmente sofrem desse problema. Então, o que eu sonho, qual é o meu modesto sonho? Que as pessoas elas comecem a se interessar por doenças e transtornos mentais e elas cheguem no nível de consciência, em que alguém que tentar dar essa carteirada para que essa pessoa seja imediatamente repudiada, para que as pessoas que realmente têm esse problema, elas não sofram ainda mais. Porque quando alguém tenta dar carteirada com a doença, a depressão, ela mostra para o deprimido, ela evidencia para o deprimido o quanto essa doença é incompreendida pela sociedade. Não é só pelo fato de uma pessoa estar usando uma doença de forma indevida. É o fato de uma pessoa ter uma doença e falar: puta que pariu, olhem que merda de mundo que eu vivo, em que as pessoas não fazem ideia da dor que eu tenho, da dor que eu sofro e dos problemas que eu tenho. E para vocês não reclamarem que toda vez eu venho aqui e eu nunca mostro o quanto vai dar. Vamos fazer esse jogo. O problema é que eu vou... Eu tenho a impressão de que toda vez que eu venho aqui com caixa e peixe, eu tenho mais dificuldade de cumprir o jogo. E aí eu tenho umas outras caixas lá no armazém da cidade que eu vou aproveitar para entregar com o mesmo buff, mas aí eu não vou lá buscar porque senão o negócio vai ficar muito longo. Os nodes estão ligados, ok. Então vou vender tudo. Aí eu tenho mais uns 2.5 com 100 de energia. É uma excelente forma de começar o dia, né? Bom, por hora é isso. Aguardem aí a nossa próxima conversa sobre o vídeo do canal Metaforando. Aliás, fica a recomendação. Canal muito bom, com conteúdo muito bom. E através dele você pode aprender não só sobre intenções humanas, mas separar também casos de doença, como foi o que ele fez aqui nesse vídeo. Foi uma iniciativa admirável da parte dele e ficam aqui os elogios. Eu vou deixar o vídeo na descrição, o link na descrição do próximo vídeo. Por hora é isso, grande abraço.